sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que Teu Espírito, Senhor, venha impactar o nosso espírito para que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra, que não seja eu, que seja o Teu Espírito ministrando sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada amigo, parente, sobre os que estão, ó Deus, conectados conosco, Senhor, aqui de perto, Senhor, de Minas Gerais, ou de qualquer outro estado do Brasil, ou até mesmo de qualquer nação deste mundo. Nós oramos desde já que Teu Espírito, Pai, visite cada uma dessas famílias representadas. Pai querido, que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nos guarde, nos dê livramento, Pai. Pai querido, toma as nossas mentes, os nossos corações cativos ao trono da obediência. Fala conosco, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você, se puder, compartilhe, né, nas suas redes sociais, junto com seus familiares, com os amigos. Compartilhe este culto, a palavra vai ser ministrada agora. Convide seus amigos, vizinhos, né? Se você tem sentido falta de alguém do nosso ministério ou da igreja que você congrega, você está participando conosco neste momento, compartilhe essa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Importa que o Evangelho seja pregoado a todos os povos, a todo mundo. Importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Nós estamos aqui para proclamar o reino de Deus e usando esse meio de comunicação e através da nossa página no Facebook, Shekinah Brasil. Deus te abençoe mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus, né, que entrou naquele homem que denominamos endemoniado gadareno. Então abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo número 5. Nós vamos ler aqui até o versículo 20. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo, no versículo 8. E versículo 9, e perguntou-lhe: qual é o seu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentada, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogaram-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Verso 19, Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas
o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra bendita e revelação de Deus para nossas vidas. Amém. E graças a Deus. Em primeiro lugar, é interessante a gente entender algo sobre a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia, até então, ela não era separada por livros, né? Por capítulos, por versículos, né? Tinham os rolos, tinham, né? Só os salmos eram separados porque eram cânticos, né? Eram poemas, então já tinham os salmos separados, foram escritos separadamente. Mas nós sabemos em especial o Antigo Testamento, o Novo Testamento também, né? Eles não tinham a separação de capítulos e automaticamente de versículos. Então seria uma grande dificuldade, né, para nós encontrarmos, né, quando nós falamos leia tal livro, capítulo tal, versículo tal, ou então página tal, é muito mais difícil. Então, com a Septuaginta foi feita essa distribuição e classificação por livros, capítulos e versículos. E é interessante isso. Mas se nós pegarmos aqui, né, o primeiro versículo do capítulo de número 5 que nós acabamos de ler, né, e se não tivesse essa marcação, nós com certeza estaríamos lendo do 4, não é verdade? Se não tivesse o capítulo 4, capítulo 5 já entraria automaticamente. E é interessante que diz assim, e chegaram do outro lado do mar. Começa assim o capítulo 5, e chegaram do outro lado do mar. E é interessante que para nós entendermos muitas vezes a palavra, nós teríamos que ler um capítulo antes, um capítulo depois, né? Porque como nós muitas vezes falamos, né, um texto fora do contexto, ele vira pretexto. Cada um pode explanar o que quiser, e muitos têm usando disso como heresia. Mas a realidade é outra. Então, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim, chegando eles do outro lado, né? Então nós temos que ver qual é a conotação de tudo isso. É interessante que Jesus aqui, ele estava em um barco, né? E Jesus sempre fazia do barco uma tribuna. Jesus sempre fazia do barco um local de pregação. Era interessante isso. Todas as vezes que ele queria falar, ele saía, se distanciava da praia, do mar, da multidão, e entrava no barco. E aqui no capítulo 4 a gente mostra Jesus no barco. E quantas lutas tiveram aqui no capítulo 4. A tempestade veio, o mar ficou revolto, né? O barco quase ia a pique, e Jesus divertindo os seus discípulos por falta de fé, né? Então a gente vê que muitas vezes tem capítulos na nossa vida também, que parece que são capítulos de muitos ventos, muitos vendavais, muitas lutas, marés altas, e o barco querendo ir a pique. Mas é interessante, porque logo no capítulo 5 vem, a gente se viu que Deus, na verdade Jesus, ele traz um grande benefício, um grande livramento, uma grande transformação, né, uma grande libertação, e assim na nossa vida também. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, possamos entender qual é o propósito dessa palavra sobre nossa vida, em nome de Jesus. Jesus, ele, como eu dizia, estava no barco, e agora ele desce, chegando, ele entra nessa província, e ali era um local habitado, né, dentro de Jerusalém, mas habitavam ali os povos que não judeus, eram os gentios, né, especialmente a maioria deles romanos, e nós lemos o versículo logo no final, onde o próprio endemoniado, que era endemoniado, agora foi anunciar, e ele pregou a toda Decápolis. Então a gente vê que era um conjunto de 10 cidades, né, 10 cidades, 10 metrópoles, 10 cidades que faziam esse composto ali, onde o Império Romano dominava ali, né, traziam consigo algumas práticas que não eram da parte dos judeus, da parte do povo de Israel, da parte do povo de Deus. É interessante, porque aqui quando Jesus ele desce do barco, e ele agora, no versículo 1, chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Então é interessante isso aqui. Dessas 10 cidades, tinha uma com o nome de Gadara.
E este homem que vivia ali, que morava ali, a Bíblia diz que ele morava nos sepulcros, que ele andava no dia e noite e nada podia prendê-lo. E quando ele sai do barco, ele dá o primeiro passo, automaticamente aquele homem endemoniado também dá um passo até ele. É interessante isso, porque muitas vezes, quanto tempo eu corri de Jesus, quanto tempo eu achando que tendo uma religião, eu estava bem. Quantas vezes nós achamos que temos uma religião, acreditamos em Deus e não queremos dar um passo até Jesus. Né? E aqui o endemoniado, um homem possuído de espíritos malignos, ele também agora dá um passo até o encontro de Jesus. No capítulo 2, nós estamos lendo aqui. No versículo 3, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Quando fala que ninguém podia amansar, nem o exército romano. Eram em torno de 10 mil soldados preparados para a guerra, 10 mil homens, era como se fosse a tropa de elite mesmo. Então ninguém podia prendê-lo. Mas eu vejo assim que a coisa da nossa vida, meu irmão, que não é o diabo que levou ele até Jesus. Eu vejo assim que ele dá um passo em direção a Jesus, e o diabo não o levou até Jesus. O diabo não quer levar ninguém a Deus, o diabo, pelo contrário, ele quer matar, roubar e destruir, como está na palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 10. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. A sua família, a nossa família, quer destruir o ministério, quer destruir o chamado, aquilo que Deus colocou no seu coração por muitas vezes, e você começa a fazer na ótica de Deus, na vontade de Deus, assim, com o coração nas coisas de Deus, como foi ministrado no início aqui hoje. Aquela mulher pega um vaso de alabastro que valia a quase um ano de trabalho, um ano de serviço, era 300 denários, e então ela entrega tudo ali para o Senhor, ela quebra aquele vaso e muitos criticam ela. Então a coisa na nossa vida é que nós precisamos dar um passo de fé também. Não adianta você simplesmente falar assim, Senhor, venha a nós o vosso reino. Não, mas nós temos que falar assim, seja feita a tua vontade. Então Jesus, quando ele entra em Gadara, ele dá um passo em direção àquele homem, e aquele homem endemoniado dá um passo até Jesus. E ele era possuído de muitos demônios, muitos espíritos. E é interessante porque eu fazia um estudo agora à tarde sobre esse império romano que dominava ali, sobre esse exército, sobre essa legião de soldados, e o símbolo que eles tinham ali nos seus pingetes eram de porcos, ou javali, não é verdade? Então ali, quando eu estava assim, que eles tinham como até deuses mesmo, sabe, como poderio, esses porcos que eles estavam. Nós vamos chegar nisso, mas estava analisando sobre tudo isso, até os romanos procuravam Cristo. Houve imperadores no primeiro século que eles, no ano 35 depois de Cristo, que eles já criavam as suas esfinges, criavam as suas moedas já, com alguma figura ali, e declarando que o Messias estava ali. Os gregos também procuravam o Messias. Então muita gente procura Deus. Os judeus ainda procuram o Messias. Por isso, há o muro das lamentações. Por quê? Porque eles falam assim, Messias não veio até hoje. Por isso que eles ficam chorando ali, adorando a Deus, chorando e choram através de cânticos e salmos ali, porque o Messias não veio ainda aos olhos dele, ao entendimento dos judeus. Então, os romanos procuravam o Messias, os gregos procuravam o Messias, os judeus procuravam os Messias, não é verdade? E nós, até hoje, estamos procurando também. Muitas vezes estamos na igreja, muitas vezes estamos falando de Deus, mas nós não damos um passo verdadeiramente até Ele. E é interessante porque esse endemoniado, ele dá um passo até Jesus. E a Bíblia diz que ele era um homem perigoso, um homem que era possesso de muitos demônios e demônios valentes, demônios que nem cadeias, nem correntes, nada poderia deter. Ele despedaçava tudo. Olha a força física que atormentava este homem também. No versículo 5 diz assim, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. É interessante porque esse homem morava nos sepulcros.
E é fato, porque muitas vezes os sepulcros daquele tempo eram escavações em rochas, escavações nas pedras, né? E não havia tantos mortos para aquilo ali. Então muitas pessoas indigentes assim, e moravam mesmo, literalmente moravam. Né? Moravam ali naquele lugar. Né? E a gente sabe que nós também vamos morar um dia lá. Alguns daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, não sabemos quando. Mas nós vamos morar nos sepulcros. Só que esse homem aqui era diferente. Ele literalmente não morava simplesmente porque não tinha um local para viver e tal, mas é porque os demônios os atormentavam ali naquele lugar. Ele andava de dia e de noite. E no versículo 6, versículo 5, no final fala assim, ferindo-se com pedras. Versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. É interessante porque na Bíblia King James fala que quando ele machucava com as pedras, se feria com as pedras, disse que ele ralava nas rochas, né? Ele batia-se nas rochas. E é interessante, irmãos, que eu aprendo com isso algo tremendo, porque podemos fazer uma simbologia, né, entre uma pedra e uma garrafa. Se você joga a pedra na garrafa, a garrafa vai quebrar. Se você jogar a garrafa na pedra, a garrafa também vai quebrar. Não é verdade? Aquele que contende com a rocha, ele vai se machucar. Está entendendo? Então, endemoniado, ele contendia com a rocha. Ele se machucava, ele se feria com a rocha ali. Com a rocha ninguém pode brincar, porque a rocha é poderosa. E nós temos essa rocha. E essa rocha é a pedra viva, a pedra de esquina. Essa rocha é Jesus. É a verdadeira pedra. É Jesus Cristo. Jesus falava com Pedro, tu és o pedregulho, mas sobre essa rocha edificarei minha igreja. Aí no Evangelho segundo Mateus. É verdade? E aqui no versículo 6, o gadareno, ele vai ao encontro de Jesus, prostra-se diante do Senhor e adora Jesus. É difícil quando nós estamos assim, falamos que somos evangélicos, somos cristãos. Eu não sei a sua posição, mas muitas vezes nós não nos alegramos de ir na casa do Senhor. Está só nos Salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas não há alegria verdadeiramente de glorificar a Deus, não há alegria de adorar a Deus, não há alegria de nós cultuarmos a Deus, por muitas vezes, não é verdade? Só porque nós não estamos em um templo, um edifício, só porque nós não estamos em um templo físico, um santuário muito aconchegante, nós não estamos adorando a Deus? Que é isso? Nós devemos adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer tempo. Nós não precisamos estar cultuando a Deus diante das pessoas, como estamos fazendo agora. Levando a palavra a você, membro da igreja, a você, amigo, a você, irmão que está longe, que não está tendo condições também de ir ao santuário. Não é verdade? Mas é interessante, porque até o endemoniado adorou Jesus. E tem muitos crentes que vão para a igreja para conversar, para bater papo, né, para trocar figurinha, para falar dos outros, para fazer um juízo das outras pessoas. Mas nós não trazemos a nossa vida em juízo diante de Deus. Como o profeta Ezequiel diz, apresentai-vos diante do altar do Senhor, com as suas causas, com as suas petições. E para nós apresentarmos diante do Senhor, com as nossas causas, com os nossos juízos, nós temos que estar com a nossa vida em perfeita condição. Nós precisamos adorar o Senhor. Até esse endemoniado adora a Deus. Adora Jesus. Como os judeus via que esse exército romanos dominava essa Decápolis, essas 10 cidades impenitentes ali, né? Eles achavam que Jesus nunca ia chegar com salvação naquele lugar. Eles achavam que era impossível acontecer isso. Mas Jesus, ele quebra protocolo, ele quebra paradigmas, porque onde Jesus chega, a mentira vai embora. Onde Jesus chega, as trevas dissipam. Onde Jesus chega, vem junto o poder dos céus, que emana de Deus para todo aquele que crê. Por isso a Bíblia diz, e os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Aleluia. É interessante isso. Eu vejo assim que tem hora, meu irmão, que nós vamos à igreja até carregados. A nossa alma está aflita, a nossa alma está querendo falar com Deus, receber de Deus algo, mas o nosso corpo não quer ir, a nossa vontade não quer ir, a nossa vontade fica. A Bíblia diz que as coisas da carne têm a tendência da carne, as coisas do Espírito, a tendência do Espírito. E muitas vezes a carne milita contra o Espírito, não é verdade?
Quantas vezes nós vamos para a igreja, quantas vezes você vai para uma oração, vai para um estudo bíblico, ou você está no grupo de louvor e precisa louvar, aquele dia você está super indisposta, na verdade tem dia que você está super indisposta, nem todo dia estou bem para pregar, nem todo dia estou feliz demasiadamente para cantar hinos e louvores, não, pelo contrário, a Bíblia diz que quando está triste que você tem que louvar a Deus. Quando você está passando por uma prova, você entra para o teu quarto, retira-te ali e fala em secreto com Deus e Deus vai te ouvir. Uma coisa, irmãos, que eu tenho aprendido a cada dia na minha vida, é que não adianta nós cobrarmos de nós mesmos aquilo que nós não somos. E uma coisa que nós não somos é perfeitos. A outra coisa que nós não somos são Deus, nós não somos o Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda em nós. Nos ajuda, nos faz lembrar, nos ensina. Deus anda conosco, Deus nos ensina. Jesus advoga nossas causas. Mas olha, nós precisamos ser pessoas espirituais que vivemos essa terra natural. Nós precisamos saber que nós somos espirituais, acreditamos em Deus, acreditamos no Senhor, mas nós sabemos que nós temos as nossas fragilidades. Mas nós não podemos deixar de adorar a Deus. Nós não podemos deixar de declarar que o Senhor é Deus na nossa vida. Como o salmista diz em Salmo 42. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Lembro-me quando eu ia com a multidão para a casa do Senhor. Havia ali um salmo solíquo, um vazio na alma daquele salmista. Um vazio ali na alma dele. Mas ele dizia ali, aquieta-te, alma, porque ainda eu o louvarei. Há dias que você pode estar triste, você pode estar com autoestima lá embaixo, não é verdade? Principalmente quantos estão com sintomas de depressão, sintomas de tristeza, de amargura, de não poder desenvolver tantas coisas, até mesmo o trabalho. Mas você precisa alegar a tua alma, você precisa render ao Senhor, porque se até o endemoniado gadareno, um homem que estava possesso de muitos espíritos imundos, rendeu aos pés do Senhor, nós precisamos nos render aos pés do Senhor. E ali quando a palavra do Senhor diz no versículo 6, que ele prostrou, ele correu até o Senhor, ele viu, correu e adorou. Ele viu de longe, correu e adorou. Jesus ele nunca vai em um ponto, em qualquer outro ponto, simplesmente marcar presença. Ele vai ali para marcar gerações. Jesus não entra numa casa para marcar presença. Jesus entra numa casa para marcar gerações. Jesus entra na vida de um ser humano para marcar gerações. A minha casa nunca mais foi a mesma de quando eu abri o coração para Jesus entrar. A minha família nunca mais foi a mesma. Hoje eu posso dizer com convicção e certeza que eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. O meu neto serve ao Senhor, os meus futuros netos servirão ao Senhor. Até o dia que o Senhor nos chamar para morar no sepulcro, o nosso corpo natural, esse corpo físico, e nós, com a nossa alma, morarmos na glória eterna com Jesus. Aleluia. E no versículo 7, e clamando com grande voz, quer dizer, gritou para todo mundo pudesse ouvir, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. É interessante, irmãos, porque até os demônios reconhecem o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos ser convictos da salvação e devemos ser adoradores de Deus, porque crente, até demônio e estremece ao nome de Jesus. A palavra do Senhor diz isso. Aqui, ele se joga ao Senhor, aos pés do Senhor, adora ao Senhor Jesus, e ele fala com o Senhor, por que você vieste me atormentar? Ele sabia que uma hora a salvação ia chegar naquela terra. Ele sabia que uma hora Jesus ia mudar o paradigma daquela terra, daquela situação. E é interessante que ele diz assim, o que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjure-te por Deus que não me atormentes. Não é verdade? Isso aqui, meu irmão, muitas vezes a gente vê religiões, né? Não estou aqui para falar de religião, mas sobre pontos de vista teológicos, ou ponto de vista doutrinários de religiões. Conjure-te. Que muitos pensam que é um anjo de luz que vai chegar e vai mudar a situação. Não. Jesus, ele é a luz
os nossos pés. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus não é um ser especial, simplesmente como alguns pregam. Jesus não é uma força ativa. Jesus não é algo que veio como um profeta, não. Jesus, ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o verbo encarnado através de uma mulher, para que tenhamos vida através dele. Vida e vida em abundância. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E no versículo 9, perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. É interessante, porque muitas vezes, diante dos problemas, eles querem aumentar, o inimigo quer se elevar, se autopromover, dizendo que é grande, que é muito forte, que é poderoso, que vai destruir a sua vida. Quando Jesus pergunta, que ele perguntou só o nome dele. E é interessante porque você não vê Jesus perguntando ou expulsando vários demônios com vários nomes, colocando vários nomes, você não vê isso. Mas Jesus quando pergunta: qual é o teu nome? Legião. E a legião nós sabemos que varia entre 2.000 até 6.300, mas categoricamente são 6.300 demônios. Então esse homem era possuído de muitos demônios, E quando Jesus pergunta para ele qual é o nome dele, ele dizia legião. Jesus entendeu tudo e ele diz assim agora, no versículo 10, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. É interessante porque se nós analisarmos, porcos não pastam em monte. Primeira coisa, porcos não pastam, não é verdade? Que pasta é vaca, é boi, é ovelha, é carneiro, não é verdade? Porcos, você nunca viu falar sobre isso. Né? É interessante isso, sim, que o Marcos descrevendo isso de uma maneira muito alegórica até. Né? É interessante isso. Então é algo que era dominado ali por aquele povo de Gadara, dominado por aquele povo de Decápolis, né? A criação de porcos. E aos olhos de judeus, aquilo era uma contaminação, aquilo era pecado diante de Deus, das leis de Moisés. Não é verdade? Então quando ele disse para aquele homem, para o demoniado, e ele sabia que chegou o dia dele, chegou a hora daquele demônio, aquela legião que atormentava ele sair, ele pediu: olha, então me mande que eu vá para aqueles porcos que ele estava. E ali estava pastando no monte. Né? É algo que simbolizava a autoridade dos romanos sobre aquela terra. Como eu falei no início, os romanos, soldados romanos, ali a legião de soldados, aqueles 10.000 valentes que eles estavam, eles andavam com um amuleto, como se fosse um pingente, com a caricatura de um porco, com a esfinge de um porco. Então talvez era algo que eles adoravam também ali. Não sei exatamente falar isso. Mas é interessante que Jesus diz para ele: olha, então, quando ele pede para que os demônios entrassem nos porcos, né, Jesus permitiu aquilo. E não vamos entrar em detalhe, mas Jesus permitiu, até mesmo para demonstrar que ele que tinha todo o poder sobre qualquer nação, sobre qualquer cidade, sobre qualquer costume, sobre qualquer Deus. Ele é acima de qualquer Deus. E a Bíblia diz que aquela legião entrou naqueles porcos, 2.000 porcos, e eles se precipitaram no abismo e todos caíram no mar. E todos morreram. No versículo 13, e Jesus logo lhe permitiu. Quer dizer, meu irmão, tudo acontece com a permissão de Deus, tudo acontece com a permissão de Jesus. E saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos sabendo o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado e o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Eu não sei como que aconteceu aquilo, se os discípulos que estavam com Jesus pegaram suas vestes, colocaram sobre aquele homem, eu só sei uma coisa: quando Jesus entra na vida de um homem, é para mudar para melhor. O diabo ele quer matar, muitas vezes começamos uma bela história diante do Senhor, o inimigo quer colocar um ponto final para destruir tudo.
Mas Jesus, quando ele vem, ele coloca um ponto e vírgula e começa a escrever uma nova história assim sobre este homem que andava errante, esse homem que morava nos sepulcros ali, esse homem que todas as vezes que os demônios queriam bater nele, atormentá-lo, ele se debatia com a rocha que ele tinha, com as pedras, né? Mas Jesus entrou ali, começa a mudar. Meu irmão, e quando Jesus entra na vida de uma pessoa, eu quero falar com você, não há como você ser a mesma pessoa, não há como você ser o mesmo crente, não há como você ser o mesmo cristão, o mesmo frequentador de igreja. Quando Jesus entra, ele não muda simplesmente o seu estereótipo, ele não muda a sua aparência, ele não muda o seu modo de falar, mas ele muda o seu interior em primeiro lugar. Os demônios têm que sair da sua vida, aos espíritos atormentadores que muitas vezes rodeiam a sua vida, norteiam a sua vida, querem trazer tristeza para a sua vida, eles têm que sair da sua vida, e não você sair do lugar que você se encontra, não você sair da sua casa, do seu casamento, não. Esses demônios têm que sair da sua família, sair da sua vida, quem sabe, sair dos seus negócios, em nome de Jesus. E quando isso acontece, a transformação, ela acontece de dentro para fora. Então agora Jesus, a gente vê que aquele homem estava agora assentado com os discípulos, sentado com Jesus, com suas vestes trocadas, era uma nova pessoa, e todos admiraram. É tremendo. E é interessante porque quando nós vemos o mover de Deus, quando nós vemos o poder de Deus, nós queremos andar com Ele. Foi quando Pedro viu ali a transfiguração no monte e ele falou, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui também. Quando eu tive a primeira experiência com Jesus no monte, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Monte Palmares, eu não queria descer daquele monte. Porque nós queremos muitas vezes fazer isso, aquilo, estar ali do lado, isso não é verdade? Mas Jesus, quando esse homem agora totalmente liberto, totalmente transformado, ele pede para Jesus, deixa eu ir com você também. Jesus podia muito bem falar assim, vem após mim. Não, Jesus disse, olha, fica aqui. Vai até a tua parentela, prega o evangelho, modo conjecturando para você entender, anuncia as boas novas, anuncia o que Deus fizer para você. É interessante, Jesus não falou assim, anuncia o que eu fiz para você, mas ele fala, anuncia o que o Senhor Deus fez para você. É tremendo isso. Nós vimos assim, que um homem que há poucos minutos, há poucos segundos atrás, era um homem endemoniado, um homem que tinha uma legião de demônios, um homem que chegou o dia dele, o dia da vitória dele, como eu falei no início, foi os céus que empurrou este homem até Jesus, porque o diabo não quer levar ninguém até Jesus. Não é verdade? Este homem agora, em questão de segundos, ele já entra para a obra missionária. Ele agora começa a evangelizar, ele agora começa a ser o evangelista em Decápolis, anunciando para todos ali, e todos se admiraram. Vamos continuar aqui nos versículos, estou encerrando essa mensagem. E os que tinham visto contaram-lhe o que acontecera endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse dos seus termos. Quer dizer, é interessante isso, porque muitas vezes ninguém quer Jesus na área dele, atrapalha os negócios dele. Ele está acostumado a viver com os porcos, ele está acostumado a viver com os demônios. A verdade é essa. Mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância, você precisa abrir seu coração. Nós precisamos abrir o nosso coração. Se nós queremos ver o poder de Deus, nós temos a primeira coisa renunciar a nós mesmos. Se nós queremos ver o poder de Deus manifesto, o poder do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, que eu acredito que nesses últimos dias Deus virá com uma nova onda de avivamento sobre a igreja, mas isso vai acontecer quando? Quando nós arrependemos verdadeiramente. Quando nós falamos assim, não tem lugar para demônio em nossa vida. Porque talvez você pense que demônio é só espírito maligno, mas a fofoca também é, a mentira também é, o julgamento também é, a controvérsia também é, a contenda também é, a ganância também é. É verdade? Quantas vezes, irmãos, a gente sai do culto, né? E ao invés de ficar calado, comenta dentro de casa sobre a pregação que foi ruim. Comenta dentro de casa, aí sabe o que acontece? Os seus filhos vão querer crescer fracos, sem credibilidade com a igreja de Cristo e com o pastor local que você congrega. Então não pensa que demônio é só quando manifesta e fala com a voz diferente. Nada disso. Muitas vezes tem demônios, irmão, que estão andando lado a lado com as pessoas, trazendo contenda, trazendo discórdia, trazendo divisão, trazendo rebelião dentro de igreja, trazendo divisão ministerial, fazendo o que eu acho que deve ser feito, não o que Deus quer que façamos. É verdade? A ganância é tão grande que muitas vezes queremos nos promover e não promover o reino de Deus. Jesus não fala assim, vai e anuncia o que eu fiz para você. Ele fala assim, vai e anuncia o que Deus fez para você.
É tanta ganância, cada um quer colocar um nome no seu ministério. Já não honra mais o ministério que Deus colocou. Aí começa a criar ministério com nomes diferentes. Estou falando que isso é errado. Mas estou falando se buscou de Deus para isso. Eu quero te perguntar, você buscou de Deus para isso? É isso que Deus tem para você? É isso que Deus quer para você? Sabemos que tem muitos pregadores renomados hoje aí, que ninguém sabe nem onde congrega. Mas está lá, ministério pastor fulano de tal, ministério evangelista tal, glória a Deus. Mas se não for isso que Deus quer para nós, para você, não adianta. Nós vamos estar, meu irmão, simplesmente conjecturando uma falsa libertação, conjecturando uma falsa igreja, conjecturando uma falsa adoração a Deus. Como foi ministrado aqui no início, muita hipocrisia e pouca transformação. Muita hipocrisia e pouca transformação. Jesus, quando ele entra para mudar tudo. E aqui, no versículo 18, entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Jesus agora, uma hora Jesus sai do barco, agora Jesus entra no barco. E eu aprendo com isso interessante, que Jesus fazia do que barco um púlpito, Jesus fazia do barco uma plataforma, Jesus fazia do barco o seu melhor meio de comunicação. Não é verdade? E nós muitas vezes queremos estar onde também Deus não quer que nós estejamos. Muitas vezes queremos só fazer as coisas que nós estivermos lá no púlpito. Muitas vezes queremos fazer as coisas só quando nós estivermos lá quando nós somos alvo, né? Para toda a igreja. Opa, fulano está lá no altar, fulano está lá no louvor, fulano não. Irmão, nós temos que fazer algo para Deus. É onde nós estivermos, seja lá embaixo, seja no vale, ou seja no monte. Faça para o Senhor melhor. Faça para o Senhor melhor. E aqui então, aquele que for endemoniado, pede para eles, deixa aí também com vocês. O barco, Jesus entrou no barco, seus discípulos ali, o barco começando a movimentar-se para ir do outro lado do mar. E ele pergunta, ele pede, olha a vontade dele é muito grande, porque, meu irmão, muitas vezes a gratidão, nós queremos estar com quem nos abençoe, queremos estar ao lado de quem nos ama, queremos estar ao lado, não é verdade? Mas muitas vezes nós recebemos o amor, recebemos a bênção, não é para estar do lado de quem nos deu, é para passarmos essa bênção para frente. É para você abençoar outras pessoas, para você levar essa vitória, essa bênção, o evangelho para outras pessoas. Jesus falou assim, não, fique aqui e anuncie. Vamos continuar lendo aqui para encerrar. Jesus, porém, não permitiu aquele ex-endemoniado, partiu com ele junto com o barco, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor se fez e como teve misericórdia de ti. Jesus, ele sabe muito bem quando o problema está dentro de nós e quando o problema está fora de nós. Agora ele vê uma transformação tão grande nesse homem e ele diz, olha, vai para tua casa, volta para tua casa. Eu imagino que quando aquele homem chega naquela casa, todos ficam receosos, verdade não é? Quando você vê algum testemunho abençoado, que a mulher fala assim, porque eu já fui isso, já fui aquilo, eu já cumpri pena de 50 anos, 30 anos e tal. Aí ele converte, você fala assim, você converteu mesmo? Foi o caso de Paulo, não é verdade? Os discípulos ali tiveram receio, tiveram medo, literalmente, para ver se Paulo realmente tinha se convertido ou se estava infiltrando para acabar com o resto com os discípulos ali. Mas todas as vezes que a igreja é perseguida, todas as vezes que nós somos perseguidos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, nas nossas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, versículo 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos em Decápolis se maravilharam. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu conclamo você a que nós venhamos buscar o Senhor verdadeiramente. Que nós possamos estar firmes hoje através da live. Hoje eu aqui na minha casa, você na sua casa, você não sei onde está nesse momento, participando deste culto, assistindo dessa live. Mas eu quero conclamar para que verdadeiramente nós colocamos nosso coração diante do altar do Senhor. Que nós voltemos ao Senhor com os nossos cânticos, com júbilo de alegria. Literalmente, não simplesmente para cumprir um horário, para cumprir uma obrigação, mas para adorá-lo verdadeiramente. O poder de Deus está em nós, o reino de Deus está em nós. O reino de Deus não vai chegar, não virá, ele já está em nós. Jesus voltará para buscar a tua igreja. Amém? Que Deus nos abençoe
poderosamente. Que o Senhor nos abençoe ricamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nesta noite entre com provisão na sua casa, com libertação na sua casa, e todo espírito maligno que porventura estiver rodeando a tua casa, norteando a tua casa, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito maligno, toda opressão maligna, toda visão que você está tendo, todo vulto que você vê, eu repreendo agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, e o Senhor acampa os anjos ao seu redor de sua casa nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.